Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, hoje estarei iniciando a terceira etapa do estudo do Sermão do Monte, do capítulo 6, versículo 25 em diante. Eu estarei lendo até o versículo 34, porque eu estarei trabalhando em cima desses versículos no decorrer desta semana. Vamos ao estudo da palavra do Senhor. Diz assim: por isso vos digo, não andei cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalha nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios preocupam. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis vos inquieto, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, entrando na Tua presença, Pai, para ministrar a Tua palavra. Eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor me direcione, que me dê, Senhor, orientação certa, para trazer a palavra certa para o coração deste meu irmão, desta minha irmã, que de alguma maneira está passando por um período de inquietude, de ansiedade, e até mesmo alguns com problemas de depressões, de angústia. Ó Deus amado, te peço, em o nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, usa a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, Pai. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca do problema da ansiedade. O Senhor Jesus começa o capítulo 6, verso 25, dizendo da seguinte maneira: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Amados, sabemos que o mundo moderno, ele passa por um período de angústia, de ansiedade. Um grande escritor que eu tenho uma grande admiração por ele, Augusto Cury, ele escreveu
alguns livros. Ele escreve falando sobre o síndrome do pensamento acelerado. E também ele escreveu 5 volumes falando sobre a mente de Cristo. São livros que eu recomendo para os irmãos que têm algum problema de ansiedade. Um excelente escritor, servo do Senhor, foi ateu, hoje é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos à palavra de Deus de hoje. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia, como uma característica, amados, do próprio ser humano. As pessoas têm muitas vezes certo grau de ansiedade. As pessoas anseiam por segurança psíquica e por uma sensação de bem-estar em seu mundo. Todos nós muitas vezes temos a ansiedade boa. Aquela ansiedade boa quando, por exemplo, um pai que vai ser pai pela primeira vez descobre que a sua esposa está gestante e ele aguarda ansiosamente a vinda desta criança. Isto é uma ansiedade boa, pois ele está aguardando alguém que já nem conhece, mas é querido em seu coração. É uma ansiedade boa, mas existe ansiedade que é destrutiva. E todos nós, amados, todo ser humano, ele tem um certo grau de ansiedade. Ele anseia por segurança, por uma sensação de bem-estar. Ele muitas vezes anseia que o mundo seja um mundo melhor. Mas por encontrarem muitas vezes alguns problemas, começam a sofrer com alguns tipos de problemas relacionados à sensação de alerta constante. Pessoas que foram vítimas de assalto, pessoas que passaram por alguns problemas de tristeza profunda, essas pessoas poderão carregar marca dentro da sua alma, que fará com que essas pessoas vivam em constante alerta. Essas pessoas muitas vezes passarão a viver em constante sentimento de perigo, de medo. Pessoas que foram vítimas de violência, mulheres que foram vítimas de violência, elas muitas vezes vivem em constante alerta, numa ansiedade profunda, com medo, inclusive, muitas vezes, com aquela sensação de perigo constante. E isso acaba se tornando um perigo para a sua vida espiritual, pois passa a agir dentro da sua consciência, dentro da sua mente, dentro do seu organismo. Essa pessoa passa a viver em constante ansiedade, e a ansiedade pode levar a pessoa a ter a depressão, a ter angústia profunda, acabar ficando prostrado, com medo de sair do seu lar, com medo de andar sozinho na rua, com medo muitas vezes do perigo constante que essas pessoas vivem imaginando. Então, esse tipo de problema, ele tem levado à sensação de alerta constante. Esse estado de ansiedade acaba desencadeado pela percepção de uma ameaça futura relacionado a um perigo parece ser um perigo abstrato ou desconhecido, pois a pessoa passa a imaginar que algo de mal irá ocorrer em sua vida. As preocupações, muitas vezes também econômica, ocupa vias e regras, geralmente em primeiro lugar. Vamos colocar um exemplo, como nós somos semeadores da palavra, vamos colocar um exemplo do agricultor. O agricultor, ele geralmente se preocupa com o tempo e os preços dos seus produtos. Eles vivem em constante ansiedade de que
chova no período certo para que ele venha plantar. E quando a semente germina, ele novamente vive ansioso que novamente venha chuva. E quando os frutos já começam a amadurecer, ele pede que não venha chuva, ele fica ansioso se chover demais para não perder a sua colheita. Então, esse tipo de preocupação leva a tirar muitas vezes o sono da pessoa. O trabalhador assalariado, com a possibilidade muitas vezes de perder o seu emprego, ele vive em constante ansiedade. O empresário, ele tem ansiedade porque ele teme seu concorrente, teme muitas vezes que aquele concorrente acaba tomando a sua clientela, acaba tomando a fatia que seria a ele correspondente no mercado. A disputa daqueles que são comerciantes com os seus rivais, supostamente rivais, acaba levando essas pessoas até uma ansiedade, a desenvolverem uma ansiedade com medo de que seu concorrente prospere mais que ele e acaba sufocando assim o seu próprio comércio. Essas preocupações acabam muitas vezes destruindo até a amizade das pessoas que vivem em constante disputa, acaba sucumbindo a sua própria amizade. Essas pessoas também acabam se preocupando com os problemas diários, imaginando que algum problema irá fazer com que eles percam, tenha grande perda em suas vidas financeiras. Nesse cenário, não só a preocupação com os problemas diários, mas também a ansiedade cotidiana, mas também o transtorno de ansiedade encontra terreno propício para que venha como dizer assim, venha atingir a tua mente, venha a te causar muitas vezes aquilo que o Augusto Cury escreveu, a síndrome de pensamento acelerado. Pessoas que passam a adquirir uma dor de cabeça constante, porque ele acaba tendo muita preocupação, vive em constante ansiedade. Foi a respeito disso que o Senhor Jesus, ele traz esse ensino para cada um de nós, quando ele diz: por isso eu vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto o que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que a vez de vestir. Mateus 6, verso 25. Então Jesus ensinou uma melhor maneira de viver em nossa passagem terrena, pois nós somos apenas peregrino aqui nesta terra, amados. A nossa vida é muito curta. Podemos chegar o máximo que podemos viver se tivermos uma saúde perfeita, segundo a palavra de Deus, até 100 anos. Existem pessoas que alcançaram 100 anos de idade, mas isso é muito curto. É muito curta a passagem da nossa vida. Portanto, amado, o Senhor Jesus, ele traz-nos uma declaração. Ele declarou que a preocupação é desnecessária, também é ineficaz. Deus é um Pai amoroso e, como tal, Ele cuida das necessidades dos seus filhos. O Senhor nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Então, amados, o Senhor Jesus traz-nos uma mensagem atendendo ao desejo muitas vezes que nós venhamos a evitar a ansiedade, que venhamos a superar a ansiedade. A questão da ansiedade deve ser vista sob dois aspectos: o normal e o patológico. O normal é o que eu vos disse. Uma noiva está se preparando para o seu casamento.
Então, está chegando a data do seu casamento. Ela fica ansiosa, mas é uma ansiedade boa, porque ela está se preparando para o momento feliz para estar no braço do seu noivo. Você, por exemplo, esta semana está chegando o Dia das Mães e muitas mães estão ansiosas para este momento de confraternização com seus filhos. Essa é uma ansiedade boa, ela é normal isso, mas quando ela se torna uma ansiedade patológica, algo destrutivo que vem atacar a tua alma, ali há uma necessidade de haver um tratamento. Portanto, há um nível de ansiedade considerado como ideal, uma espécie de motor capaz de gerar um estado de alerta. Por exemplo, pessoas que vão atravessar a rua, eles olham 2, 3 vezes para não ser atropelado. É um estado de alerta, é um estado de você estar em constante alerta. Essa é um estado bom para que você venha a desenvolver. Portanto, há um nível de ansiedade considerado como ideal, uma espécie de motor capaz de gerar um estado de alerta, a fim de que se possa enfrentar o desafio do cotidiano moderno, desde o mais trivial até o mais complexo. Porém, amados, quando este nível ultrapassa o determinado limite, a mente e o corpo acaba sofrendo, pois acaba sobrecarregado com um conjunto de reações que costuma ser denominado como se fosse estresse. E a estresse, amados, ele acaba nos levando muitas vezes à depressão. A ansiedade, ele pode te levar a ter dor no seu corpo, a perder o sono, muitas vezes acaba desenvolvendo insônia, a incapacidade de dormir. Você dorme, mas devido ao seu pensamento estar em constante, você está desenvolvendo o síndrome do pensamento acelerado. Você acorda pela manhã como se você estivesse todo machucado, como se você estivesse entrado em uma batalha, em uma luta corporal com alguém, e você acaba tendo o dia cansativo, fatigante, por causa devido de você não ter se libertado muitas vezes da constante ansiedade que acaba te levando ao estresse, e o estresse pode te levar à depressão. A ansiedade em seu aspecto normal deixa de ser estimulado e passa a ser um mecanismo de travamento de muitas ações importantes da vida de qualquer ser humano. Jesus abordou essa questão por ser por ser algo completo, por ser algo que era conhecido ao ser humano, por ser algo que viria a trazer um conjunto de funcionamento do próprio gênero humano. O Senhor Jesus identificou e denunciou esse estado doentio da ansiedade que o próprio ser humano acaba desenvolvendo na expectativa agonizante com respeito a um futuro incerto, que tornava e ainda torna muita pessoa doente. O Senhor Jesus demonstrou por meio de algum exemplo mínimo, por algumas comparações, a verdade plena do Evangelho, que são capazes de trazer vida a cada pequeno aspecto da vida humana, despertando a consciência para a questão que, ao pouco, amados, acaba muitas vezes
muitas vezes passa despercebido pela própria maioria que vive muitas vezes sofrendo por um estilo de vida que está destruindo gradativamente a sua, como diz assim, a sua consciência, a sua energia, está destruindo a sua saúde. De alguma forma existe pessoas, amados irmãos, que são servos de Deus, que são evangélicos, mas vivem em uma atitude cheia de preconceito. São pessoas que são cristãos, mas por serem cristãos muitas vezes sofrem algum tipo de ansiedade. Isso, ao sofrerem algum tipo de ansiedade, muitas vezes por ser servo de Deus, acaba ignorando esta ansiedade e quando percebe, muitas vezes já está em estado de depressão. Eu tenho recebido muito pedido de irmãs que estão vivendo em constante depressão e elas dizem: presbítero, eu não sei o que fazer, eu sou serva de Deus, eu oro, eu busco a Deus, mas eu estou em depressão, estou sofrendo, me ajude. E eu aconselho essas irmãs, eu oro por essas irmãs, eu oro para essas pessoas e aconselho que elas procurem um psicólogo, porque para que venha conversar, contar, porque quando você conta o seu problema, você alivia e essa pessoa pode te ajudar, inclusive te medicar com algum medicamento que possa te orientar e aliviar esse nível de ansiedade. Porque você não deve ser ignorante simplesmente por você ser cristão. Você não deve agir por meio de como se fosse uma pessoa totalmente ignorante com aquilo que está ocorrendo. Ser ignorante acerca do transtorno é capaz de cometer a própria mente humana, acaba muitas vezes te levando a fanatismo, amado. Quando a questão é no corpo, muitas vezes quando você sente dores no seu corpo, quando você adquire muitas vezes uma doença viral, você corre ao médico para tomar o medicamento certo. Mas quando se trata da doença da mente, da alma, aquilo que não é palpável, aquilo que não é corriqueira, como no caso, por exemplo, um resfriado, ele é corriqueiro devido ao tempo que nós muitas vezes ficamos expostos ao sereno, à temperatura do ar, inclusive ao clima, ao momento de clima. Então, um resfriado ele é corriqueiro e você muitas vezes uma forte dor de cabeça. Todos concordam que com o auxílio do médico até pode ser medicado e algum inclusive até se faz o automedicamento, que não é aconselhável, amados. Mas quando isso ocorre, as pessoas buscam ajuda de profissional. Mas quando se trata da doença da alma, da mente, aquela doença que não é palpável, invisível, que ataca a tua mente, que age dentro do teu intelecto, que no caso a ansiedade, a estresse, a depressão, a angústia, as pessoas que são cristãos, eles não procuram auxílio de alguém competente para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Eles não aceitam muitas vezes, eles colocam muitas vezes empecilho nesse sentido, amados, e aí acaba se tornando fanático. Muitas vezes a religião, ser religioso, muitas vezes, a religiosidade impede ele de buscar uma ajuda. Raramente vemos os religiosos, muitas vezes, indo a buscar ajuda. Ele sempre resiste a qualquer espécie de tratamento médico ou psicológico quando se trata da doença da alma.
essa é uma coisa que tem ocorrido, é corriqueira no mundo cristão, amados. E nós não estamos, eu quero dizer para cada um de vocês que me ouve, que nenhum ser humano chegará ao seu estado adulto sem nunca ter passado por um sofrimento, sem nunca ter passado por um período de angústia. Nenhum ser humano chegará ao seu estado adulto sem nunca ter passado uma tristeza profunda. É uma perda de uma pessoa amada, muitas vezes acaba te entristecendo. É uma perda de um ente querido, muitas vezes uma grande perda financeira acaba muitas vezes acarretando tristeza em tua alma. E se você não souber tratar essa tristeza, você acabará adquirindo a angústia, e a angústia te levará à depressão. E muitos cristãos deprimidos acabam muitas vezes morrendo numa tristeza profunda em sua alma, muitas vezes, porque negaram-se a buscar a ajuda de alguém profissional, de um psicólogo, por exemplo. Muitas pessoas, quando eu faço acompanhamento, aconselhamento sobre a doença da alma, eles pensam que eu sou psicólogo. Eu não sou psicólogo, eu sou pregador, mas eu conheço o que é ansiedade, eu conheço o que é depressão, eu conheço o que é angústia. Eu já passei por isso, meus irmãos. Então, por passar por isso, eu sei o que isso ocorre. E nós precisamos, amados irmãos, sim, ter ajuda espiritual, mas também precisamos ter ajuda de um profissional competente. Portanto, amado, nesse caso, é necessário que alguém busque auxílio de um profissional e que não fique em uma atitude dizendo que seria falta de fé. Não, a fé, ele traz do mundo espiritual aquilo que é possível você viver. Ele traz lá do mundo invisível para o mundo visível as coisas boas para você. Mas existe momento para todas as coisas. A Bíblia diz, existe momento para todas as coisas aqui na terra. Momento de nascer, momento de chorar, momento de saltar de alegria, momento de tristeza, momento até para morrer. Então, amados, todo tem o seu momento certo. Esse é o pedacinho do maná do céu. Fazer um acompanhamento muitas vezes, quando você está com alguma baixa motivação, não é falta de fé, não, irmãos. Você não buscar ajuda é ignorância sua. Então, amados, presbítero Gregório está lhe dando um conselho útil hoje com um pedacinho do maná dos céus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja. Amanhã eu estarei falando sobre a ansiedade e também sobre Mamon. Quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. E amanhã estarei falando sobre isso. Que Deus vos abençoe e vos guarda. Amém e amém.